Gente, eu preciso falar sobre o reality Ilhados com a Sogra. Porque assim, gente, se você acha, né, que suas dinâmicas aí familiares, que a sua família é complicada, né, esse reality tá aqui pra mostrar que sempre dá pra piorar um pouquinho. Principalmente quando tem convivência forçada, competição e 500 mil reais em jogo, né? Bom, para quem ainda não viu, Ilhados com a Sogra é um reality da Netflix, né, onde sogras, noras e genros e os filhos são colocados numa ilha, né? E aí o ponto mais interessante e psicologicamente, digamos assim, né, riquíssimo, é que eles não estão só convivendo, né? Eles estão passando ali por uma série de provas que são feitas para cutucar a ferida literalmente, tá? E obviamente que a produção escolhe ali famílias que tem bastante roupa suja para lavar, vamos dizer assim, né? Então essas famílias elas são, né, esses desafios, perdão, eles são pensados, obviamente, para trazer à tona os conflitos reais, né, das relações. Então, a forma como eles respondem às provas revela ali insegurança, expectativas, dores, cobranças, alianças, enfim, brigas, mágoa, né? E claro, muita questão emocional envolvida, né? E enquanto isso tudo acontece, os filhos, né, que são ali, digamos, a peça central desses conflitos, eles ficam isolados, gente, em um bunker dentro da ilha, assistindo parte das provas e da convivência ali com a mãe e os parceiros, né, o parceiro ou a parceira. Então imagina só, gente, o filho que muitas vezes é o motivo do embate, não tá. E aí o genro, a nora e a sogra vão ter que conviver. Ou seja, os filhos ali, né, viram telespectadores dos próprios conflitos familiares, né? Perdão. Então é como se eles estivessem assistindo ali pela primeira vez aquilo que sempre viveram, mas agora de um ângulo diferente, um ângulo completamente diferente, né? E no fim, o trio, a sogra, a nora ou o genro e o filho, né, competem por um prêmio de 500 mil reais. E aí, minha gente, né, que se já existe tensão em família por muito menos, imagina com esse valor envolvido, né? Bom, mas o que realmente me chama a atenção na série, né, nesta temporada, e eu vou comentar aqui, é como esses conflitos aparecem nas primeiras provas, né, e na dinâmica ali, no comportamento das famílias. Então tem muita coisa, gente, pra gente destrinchar, tá? Mas agora me fala, quem aí já tá acompanhando a nova temporada, né? E o que vocês estão achando até agora? Comenta aqui embaixo, né? Porque eu quero saber se vocês tiveram a mesma percepção que eu tive aí desses primeiros episódios que foram liberados, tá? Bom, agora vamos entrar no episódio 2, né? Gente, abre parênteses, tá? Antes de tudo, rapidinho, preciso explicar isso. É algo muito importante. Eu não estou aqui para diagnosticar ninguém, nem traçar perfil psicológico de sogra, nora, genro, filho, tá? Nem tenho aparato para isso, porque não atendo nenhuma das famílias das pessoas que estão nesse reality. Então, não é isso, a gente não tá aqui para dizer quem tá errado, quem tá certo, se tem diagnóstico, se não tem, não é isso, tá? A gente tá analisando exclusivamente o recorte mostrado no reality, né? Porque o reality show é isso, ele é um recorte, né, gente? É uma edição, é um pedaço da história, tá? Então a minha análise é sobre o comportamento que aparece nesse recorte, tá? E o que ele revela sobre as dinâmicas familiares comuns aí das famílias brasileiras. Porque pode ter certeza, né? Toda família aí enfrenta um conflito. Tá bom? Então é essa perspectiva que eu quero trazer aqui, tá? Não é com o intuito de rotular ninguém, de trazer certo ou errado. Vamos olhar para as duas perspectivas, né? Duas que eu digo do lado da sogra, lá do genro, né? Ou do filho e da nora, enfim.
Mas tudo bem superficial, porque não tem como a gente carimbar nada aqui, né? Eu não atendo eles e não é esse o intuito do vídeo, tá bom? Então aqui eu vou falar especificamente, né, nessa primeira parte aqui do vídeo, especificamente da família amarela, tá? Então tem uma cena de discussão, né, entre a nora e a sogra da equipe amarela, que é muito reveladora, tá? Eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês. Que a minha nora estava grávida, foi a pior notícia. Eu não conseguia olhar para ela. Essa mágoa que ela tem de mim é a mesma coisa que eu sinto por ela. Você imagina, uma mãe, como ela falou, o Douglas estudou nos melhores colégios, fez os melhores cursos, porque ele tinha um objetivo. Falei para você, meu filho passou para ser piloto de avião com 17 anos. E quando a gente vê a Tainá grávida, a gente viu, acabou. Eu, quando falo que ela não trabalha, foi para eu dar o estudo que eu dei pro meu filho, eu precisei trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo. Eu tinha expectativa de ter dado estudo para os meus filhos, para que tivesse uma vida profissional tranquila. E aí na minha cabeça, caô, já era. Sua preocupação é com o futuro dele. Com o futuro, acabou. Vocês entendem também meu lado, que é muito difícil? E eu tinha 2 filhos. E agora, vamos destrinchar isso, né? Isso daí, né? O que aconteceu aqui nessa cena? Bom, então aqui o que a gente consegue observar, né? Diante dessas falas da sogra ali, da mãe do rapaz, né? Ficou muito nítido, gente, que ela idealizou, né? E acho que muita mãe acaba fazendo isso, sim. Idealizou completamente ali o futuro do filho, né? Então ela não só imaginou, ela desenhou, ela planejou, ela projetou e quase que determinou o que o filho deveria ser, fazer e conquistar, né? Muitas mães fazem isso. E olha, até aqui a gente entende. Por quê? Porque, gente, muitas mães e mães fazem sacrifícios enormes pelos filhos, né? Elas trabalham sem parar, elas se desdobram em 1000 para dar conta do trabalho e da casa, né? Elas dão o suor ali de uma vida inteira para que o filho tenha boas oportunidades, né? Então aqui um recorte, né? Falando da maioria das mães, aí a gente vê sim esse empenho em dar o melhor para o seu filho. Isso é real, isso é legítimo, isso é lindo, né? É muito bonito. Da parte dela, a gente vê ali o tanto que ela se esforçou para que o filho tivesse um estudo. Só que a questão não tá nesse sacrifício, né? O problema, ele tá no que vem depois, na expectativa rígida de que o filho tem a obrigação moral de corresponder exatamente àquilo que estava sendo sonhado ali por ela, né? Então, na cabeça dessa mãe, o filho tinha um caminho pronto. Ele tinha que estudar, crescer, ter a profissão XYZ e seguir exatamente aquilo que ela planejou, né? Só que não foi isso que aconteceu, né? Então, não é... Só que aqui o que a gente vê não é o filho, né? Não é a decisão do filho, não é a falta de interesse dele para essa mãe, é a nora. Então, para ela não foi o filho que largou tudo, foi a nora que impediu dele seguir com aquele caminho, né? Então, ela constrói ali uma narrativa em que a nora foi a grande responsável por destruir, né, entre aspas ali, o futuro brilhante que ela tinha planejado. E aí entra o ponto mais pesado, né? Que ela fala que a gravidez da nora foi uma das piores coisas que aconteceram, né? E isso é um peso enorme, né? É uma fala dura pra nora, né? É uma fala pesada ali pro filho dela e é devastador para uma criança que nem nasceu ainda, né? Enfim, tá? E por que isso acontece, né? Porque, gente, é difícil, tá? Para nós, enquanto seres humanos, tá? Admitir que, e ali no caso dela, né, particularmente, que o próprio filho, ou de mães que vivenciam isso, que o próprio filho abriu mão daquele caminho. Então é muito mais doloroso, né, assumir que foi o filho do que culpar alguém externo. Então é mais fácil eu acreditar que alguém desviou o filho ali do destino, desviou o meu filho do destino, né? O meu filho teve que mudar os planos por conta deste relacionamento, né? E foi por este motivo que ele não quis seguir aquilo que eu havia planejado. Então, percebe? E é claro, gente, pessoas influenciam? Sim. Ambientes influenciam? Sim.
né? Mas também há a nossa tentativa de decisão diante de todas essas influências, há a nossa responsabilidade pelo que a gente decide ou não viver, né? E aqui, diante do recorte do episódio, né, quem abandonou aquela rota profissional, não me parece que foi a nora que impôs. Falou assim pro marido, ó, acabou, agora você vai cuidar da família e pronto. Não, me parece que foi escolha do filho. E mais pra frente, ele mesmo fala sobre isso, né, que foi ele quem decidiu largar o que ele estava fazendo e seguir outro caminho, né? Então, enfim, né, tem outro ponto também que eu quero trazer aqui que eu acho essencial, né, que a gente consegue perceber, né, na sogra, que entra na questão da distorção cognitiva, que a gente chama do tipo deveria, que é quando você pega a sua experiência de vida, né, as suas escolhas, as suas dores e os seus sacrifícios e transforma isso numa regra universal. Então é como se na cabeça dela fosse assim, ó, eu trabalhei de segunda a segunda, logo a minha nora deveria fazer o mesmo. Eu dei duro sozinha, logo a minha nora também deveria, né? Só que isso, gente, é uma exigência ali irreal. Ninguém deve nada só porque você fez, porque você deu, porque você criou a expectativa. Entende? Aí você pode estar se perguntando aí, ok, Gabi, mas o que é isso de distorção cognitiva que você está falando, né? Gente, distorções cognitivas, né, são erros na nossa forma de pensar, tá? Que acabam aí distorcendo a realidade de forma automática, né? Então é como se você colocasse uma lente ali, né, nos olhos, uma lente aqui, ó, os meus óculos, né? E esses óculos me fizessem interpretar o mundo a partir dele, entende? Então acontece com todo mundo tem distorções aí cognitivas, né? Eu, você, sua sogra, seu vizinho, todo mundo, né? Então são padrões de pensamentos que geram sofrimento porque nos fazem, né, interpretar situações de forma rígida, exagerada, muitas vezes negativa e até mesmo injusta, né? E isso, ele é muito estudado dentro da terapia cognitivo-comportamental, as distorções, né? Mas a gente também consegue ver na terapia racional-emotiva do Albert Ellis, né? Onde ele dizia que grande parte do nosso sofrimento vem de 3 crenças irracionais principais. E uma delas é justamente, eu devo, o outro deve, a vida deveria ser de tal jeito, né? Então, quanto mais você vive preso nesses deveriam aí da vida, mais você se frustra, né? Porque, gente, a vida real não segue um script, não, né? O mundo, ele não funciona conforme a sua regra, né? E as pessoas, elas não são suas versões replicadas. Elas têm as crenças delas, elas têm as distorções delas, entendem? Bom, explicado, voltando ao episódio, né, no caso da sogra, ela cria ali, obviamente, um conjunto de deveria para que a nora correspondesse, né? Correspondesse àquela realidade que ela criou, né? Enfim, só que ali foi um acordo, parece que do casal, né, que a nora iria ficar em casa, não iria trabalhar para cuidar do filho, né? Eles decidiram juntos que ela ficaria em casa. Enfim, cuidaria ali do filho, estudaria, né? E isso é uma dinâmica do casal, o casal decidiu. Mas na régua da sogra isso é errado, né? Porque não é o que ela faria, entende? E aí, gente, antes de continuar, né? Eu quero saber aí de vocês, né? O que vocês acharam da família amarela? Qual que foi a leitura de vocês aí sobre essa dinâmica toda, né? Eu quero saber aqui nos comentários o que vocês estão percebendo ali do react, tá? Porque, olha, gente, esse react, né? Apesar da gente ter ali um pouquinho de preconceito com os realities, eu tô falando react, né, gente? É que tô reagindo, né, ao Ilhados com a Sogra, mas é o reality, né? Então, a gente tem muito preconceito com reality, tem alguns que eu também não gosto de assistir, mas esse em particular eu assisto porque há muita dinâmica familiar que precisa ser discutida, né? Então é que eu assisto com outro olhar, né? Há outros realities que eu prefiro não assistir, mas esse a gente consegue ver muita dinâmica familiar ali e muitas dinâmicas que toda a família brasileira, a grande maioria, vivencia, né? Então tem muito assunto que dá para se discutir ali, tá? Bom, agora seguindo, né, eu quero falar um pouquinho sobre a família da equipe vermelha, né? E esse aqui, gente, esse
esse núcleo, digamos, essa família, ela traz um tema totalmente diferente, né? Traz um pouquinho ali de um humor mais deprimido, uma tristeza, luto, dificuldade de seguir em frente, né? Então, desde o primeiro episódio, dá pra perceber que essa mãe chega ali muito fragilizada, né? Ela já aparece emotiva ali no processo de seleção, quase que como se estivesse segurando não, né? Ela chora ali na pré-seleção, ela chora em algumas vezes quando ela tenta falar, né? E aí, conforme os episódios avançam, né, isso vai ficando mais evidente, né? Ela demonstra ali uma dependência emocional grande da filha, uma busca constante por atenção, uma carência que parece ali transbordar, né? E aos poucos a edição mostra o motivo disso. Mas antes, vou tentar colocar um videozinho aqui pra vocês, só pra vocês entenderem o contexto do que eu tô falando. A gente? Com certeza. Ué, mas a gente já vai se ver com frequência, você estando lá. Você acha que eu criei minha filha pra quê? Pra que você criou ela? Pra ela viver a vida dela? Pra ela poder me amparar quando eu estivesse velha. Então não é função de ninguém ter uma atenção plena a ela, porque cada um tem a própria vida. E aí? Qual que é a opinião de vocês, né, sobre esse trechinho que eu coloquei ali? Então, né, ela explica ali que ela criou a filha para ela, que a filha é para cuidar dela, enfim. E aí, continuando o que eu tava falando, né, a gente consegue entender de que ponto se partiu, por que ela tá assim, né? Então, aos poucos, a edição vai mostrando ali o motivo, né? Então, ela perdeu o marido, né? O marido era muito novo, né? Acho que ia fazer 60 anos, 59 anos, né? E isso trouxe um sofrimento profundo, né? Que, aparentemente, né? Ela ainda não conseguiu elaborar esse luto. Então, ela fala do esposo com muita dor, com muita saudade, né? E a sensação é de que ela tá presa ali numa fase específica do luto, né? Aliás, rapidinho, né? Existem 5 fases do luto, tá? Que são negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, né? Então, diante do que ela traz ali, a gente consegue observar no recorte do reality, que parece que ela tá na fase depressiva, né? Na fase da negação, aquela fase em que a pessoa entende intelectualmente que a perda aconteceu, né? Mas que emocionalmente ela ainda não processou. A dor continua, né? Muito viva ali, né? Muito presente, como se fosse recente aquela perda, né? E aí, o que acontece na prática? Ela começa a tentar substituir, né, aparentemente ali, a dependência que tinha do marido por outra pessoa. E que, neste caso, ela tenta colocar a filha no lugar, né? E até o genro, tá? Só que o genro, ele é mais direto, né? Mais estratégico e ele não sustenta essa dinâmica. Então, ele coloca limites, né? E quando há o limite, aparece o conflito ali pra ela, né? E aqui, gente, a gente entra no outro ponto interessante, né? No outro ponto interessante, não, um outro ponto que já apareceu aqui no vídeo. Distorção do tipo deveria também. Então, na cabeça dessa mãe, o casal deveria morar com ela, né? Então, eles deveriam cuidar dela. A minha filha deve cuidar de mim porque eu dei a vida pra ela, eu que criei, foi pra isso que eu criei. Então, ela tem que, né? Então, eles deveriam, ela pontua em um momento que eles deveriam tê-la chamado para viver junto depois da morte do esposo. Então, ela queria receber esse convite para morar junto com a filha e com o genro, né? Ou seja, ela cria ali um roteiro, né, de como as coisas deveriam ter acontecido e aí ela sofre quando a realidade não corresponde. Mas, gente, ó, relacionamentos adultos, né? Tem individualidade, os filhos crescem, casam, constroem suas próprias regras, né? Suas próprias rotinas. E um dos maiores conflitos desse reality em praticamente todas as famílias que a gente pode observar, né, que tem ainda, que estão participando do programa, é justamente que muitas sogras não conseguem aceitar essa transição, né? Não entendem que aquele filho agora tem uma nova unidade familiar, digamos assim, e que isso exige espaço, limites e autonomia, né? E claro, a outra ponta também precisa de ajuste, né? Então, alguns genros, noras são bem ríspidos, inflexíveis,
pouco empáticos, né? Chega até ali algumas... Tem alguma falta de respeito ali de ambos os lados, tá? Então tem falta de posicionamento dos filhos, né? Tem falta de limites claros. Então o reality basicamente é um laboratório ali das dinâmicas familiares, tá? Mas voltando, né, a equipe vermelha especificamente, né, essa mãe, a gente consegue perceber que ela tá com um humor mais deprimido, ela tá mais carente, mais vulnerável emocionalmente, né, e isso parte do luto não processado, obviamente, né, parte da solidão, parte da falta de suporte e parte da expectativa, né, que ela acaba criando ali na filha. E reforçando, gente, eu não estou diagnosticando ninguém, eu estou analisando um recorte, um comportamento apresentado naquele contexto, tá? Com base aqui na terapia cognitivo-comportamental, enfim, teorias aí da psicologia, tá bom? Então, ó, reality não é consultório, ok? A gente só tá fazendo uma análise aqui para tentar entender um pouquinho dessas dinâmicas, tá? Bom, gente, e a família verde, né? A família verde ali também tem vários pontos que a gente pode trazer, né? Então a sogra ali, ela quer manter o mesmo nível de acesso que tinha quando o filho era solteiro, por exemplo. Então ela tinha a chave da casa do filho, ela entrava na hora que ela queria, né? Era zero aviso, zero filtro, era aquele nível de intimidade que pra ela era natural, né? Mas que pra ele e pro marido, acho que mais pro marido, né? Me parece que ele começou a colocar esse limite quando ele se casou, né? Eles entenderam que não funcionava mais esse livre acesso dos dois, tá? Só que aí, né, veio o casamento, veio o limite, e aí o que fizeram, gente? Tiraram a chave da coitada, né? Tiraram a chave ali dela, né? Mudaram a senha da fechadura, e agora ela precisa avisar, combinar o horário que ela vai, né? E se ela vai dormir lá, ela tem um horário específico para acordar, porque o genro utiliza a cozinha, né? Então, se ela acorda depois de determinado horário, não dá para ela tomar café, porque a cozinha vai estar ocupada, né? E sim, tá? Isso foi um acordo do casal, né? Então, não foi culpa do genro, foi ali um acordo com o casal. Ela até fala que não, né? Que foi depois que o genro chegou, mas enfim, eles contam que foi um acordo entre eles, né? E tem um detalhe, o genro, como eu disse, ele trabalha em casa, então assim, ele precisa de ter a organização dele, a rotina é fundamental, e agora essa sogra não pode circular ali, ter livre acesso, certo? E aí eu quero saber de vocês, né? Comenta aqui o que vocês acham disso, tá? E comenta mesmo, gente, porque eu quero saber a opinião de vocês aí, tá bom? Você acha que essa mãe, ela deve ter acesso livre à casa do filho, como sempre foi, ou não? Você acha que ela deve ter a chave, a senha ali da porta, ou só entra quando for convidado? Coloca aqui que eu quero saber a tua opinião aí nos comentários, tá? E esse, gente, é o tipo de tema que sempre rende boas conversas, né? Sobre limite, individualidade, saúde nos relacionamentos, né? Entra também a questão do filho impor-se para ambos os lados, né? Porque o filho ali, ele quase que entra como mediador. Mas, infelizmente, quase é bem difícil, né? Ele conseguir ali ter o jogo de cintura. Entende? Bom, então antes da gente fechar essa parte, né, eu preciso comentar rapidinho sobre algo que apareceu na equipe azul, né? Então, a sogra ali, ela é bem irreverente, ela pontua, né? Ela é bem direta no que ela diz, né? E ela acaba ali brigando com a nora, né? Dizendo que a nora vai na casa dela e vive no celular. E aí a nora explicou que ela trabalha com o celular, mas depois, brevemente, ela soltou ali falando que às vezes é fuga mesmo, né? A fuga ali daquela situação. E aqui entra uma parte que eu vejo diariamente atendendo pessoas, né? Com ansiedade social. Quando a situação é desconfortável demais, o cérebro procura jeito ali de se proteger, né? Então ele fala, opa, não, deixa pra lá, vou me esquivar, vou fugir da situação. E aí, só pra você entender a diferença, né? Quando a gente fala em esquiva, é quando você evita entrar em uma situação que te deixa desconfortável. Então, o exemplo aqui seria, ela não vai na casa da sogra, ela simplesmente não vai. E a fuga, né, é quando você está na situação, mas você procura algo para aliviar o desconforto ali, que é no caso dela. Então, ela faz o quê? Ela fica no celular o tempo todo. E, gente, isso é muito comum em quem tem ansiedade social, né? A pessoa até vai, mas fica ali o tempo todo se protegendo manualmente, mexendo no celular, enfim, fugindo da situação ou até mesmo se esquivando, né?
E aí, se você reparar, né, a sogra da equipe azul, ela é, como eu disse, bem direta, ela fala o que ela pensa, ela tem uma comunicação firme, né, forte, e talvez isso seja ali extremamente desconfortável para essa nora. Então, o celular, querendo ou não, acaba virando um escudo, digamos que emocional, para ela conseguir ali interagir, sobreviver, lidar com a sogra nos finais de semana, nos encontros, enfim, né? Bom, gente, eu acho que é isso, né? Esses foram os pontos que mais me chamaram a atenção nesses primeiros episódios aí liberados. Agora comenta aqui, qual família você tá achando aí que tem mais questões a serem conversadas? Qual família você quer que eu analise no próximo vídeo? Qual cena te deixou intrigado, intrigada e você quer que eu traga uma análise, né? Pra gente conversar um pouquinho. Eu amo quando vocês trazem cenas específicas, né? Quando vocês comentam, debatem aí aqui embaixo do vídeo. Certo? Bom, gente, o vídeo acabou, agora é algo à parte, tá? Então eu quero trazer aqui, se você não é psicólogo, né, e você quer aprender a identificar suas distorções, suas crenças, né? Se você quer entender um pouquinho mais sobre os seus pensamentos, sobre o que te impede de agir, de fazer as coisas que você precisa fazer, eu vou deixar aqui embaixo o link do método Descomplique Seus Pensamentos. É um desafio de 7 dias, onde eu te ensino a identificar o pensamento que te causa insegurança, que te sabota, e a você achar um pensamento alternativo para ele, para você conseguir se comportar de outra forma, para você conseguir atingir aí os seus objetivos através dessa análise, certo? Agora, se você é psicólogo, gente, ó, tem um link aqui embaixo também para você participar da aula que eu vou fazer, uma aula gratuita no dia 6 de janeiro, às 7 da noite, te explicando os 3 passos principais para você conseguir aí captar pacientes para o seu atendimento online, né? Sem você precisar atender todos os dias, tá? Então, vão ser 3 passos, 3 estratégias para você colocar a mão na massa e viver um 2026 diferente aí de tudo que você já viveu na sua clínica, tá? Então, vou deixar o link aqui embaixo também para você se inscrever e participar dessa aula comigo, certo, gente? Bom, falo demais, né? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!